Você está diante de uma porta de aço com um aviso simples: acesso restrito. Atrás dela não há joias, nem dinheiro, nem drogas. Há algo que vale muito mais e assusta mais: um micro-organismo. Um frasco minúsculo, uma gota quase invisível. E o tipo de poder que se escapar não respeita muro, não respeita fronteira, não respeita crachá, nem boas intenções. Eu sou o desembargador Konstantinov e te chamo para o seguinte: um laboratório impecável, gente altamente treinada, protocolos rígidos, ar filtrado, câmaras de contenção, tudo parece sob controle, até o instante em que uma falha pequena, um procedimento apressado, um filtro que não funciona como deveria, um descarte fora do padrão, transforma ciência em suspense. Porque em biossegurança, o perigo não nasce do vilão do filme, às vezes nasce no detalhe, e isso não é paranoia. A história já registrou acidentes laboratoriais com consequências reais. Em 1978, no Reino Unido, Janet Parker, uma fotógrafa médica, morreu de varíola após exposição relacionada a um laboratório. Ela é lembrada como a última pessoa conhecida a morrer da doença num episódio que mudou padrões de segurança. Em 1979, na então União Soviética, ocorreu o episódio de Sverdlovsk, associado ao vazamento acidental de esporos de antraz com dezenas de mortes. Um caso emblemático de como uma liberação não intencional pode produzir tragédia. E em 2004, a própria OMS informou casos de infecção por SARS, possivelmente adquirida em laboratório em Pequim, reacendendo o alerta. Mesmo depois de uma epidemia, o risco pode reaparecer pela porta dos fundos. Agora, junta isso com o nosso tempo recente. Depois da pandemia, o mundo inteiro passou a discutir biossegurança com outra seriedade. Que pesquisas são indispensáveis? Quais podem aumentar perigos? Como fiscalizar melhor? E aí aparece um tema que divide opiniões e acende debates globais. As pesquisas de ganho de função, quando cientistas alteram patógenos para entender transmissão, virulência, resposta imune. Só que isso também pode aumentar riscos se houver falha de contenção ou uso indevido. Em 2025, por exemplo, a Casa Branca publicou uma ordem voltada à segurança e proteção da pesquisa biológica, citando explicitamente preocupações com pesquisas perigosas, incluindo esse debate. E, em 2026, um relatório do GAO, órgão de auditoria do governo dos Estados Unidos da América, voltou ao ponto. Há consenso de que certas pesquisas podem criar riscos de biossegurança, especialmente com patógenos modificados para maior transmissibilidade ou gravidade? Tá, mas qual é o antídoto? Aqui entra o lado menos glamuroso e mais importante, da ciência. Protocolo. A OMS tem manuais e orientações que funcionam como cinto de segurança do laboratório. Cultura de segurança, avaliação de risco, treinamento contínuo, relato imediato de incidentes, boas práticas e medidas proporcionais ao risco de cada atividade. E no plano internacional, existe também um limite duro. A Convenção sobre Armas Biológicas proíbe desenvolvimento, produção e estoque de armas biológicas e toxínicas. Um marco para lembrar que pesquisa legítima não pode virar atalho para a destruição. Agora, vem a parte que dá o clique mitológico para ficar na sua memória. Na mitologia grega, Pandora abre o recipiente proibido e de dentro escapam males que ninguém consegue recapturar. O erro não foi só curiosidade. O erro foi achar que dava para controlar o incontrolável depois que a tampa saiu. Em outra tradição, a nórdica, Loki é o deus do caos, que transforma pequenas brechas em desastres, não por força, mas por rachaduras. E biossegurança é exatamente isso. Não é o medo de monstros, é medo de rachaduras. Quando a gente traz isso para o direito, o raciocínio fica cristalino. No direito penal, se alguém deliberadamente produz, manipula ou dissemina agente biológico com intenção ilícita, estamos falando de um campo gravíssimo que pode envolver crimes contra a saúde pública, perigo comum, resultados lesivos e até conexões com o terrorismo, conforme o caso e a legislação aplicável. Mas o ponto mais cotidiano e mais real é este: negligência séria também mata, e quando mata, vira responsabilidade penal. No direito processual penal, a pergunta vira trilho: houve falha? Quem decidiu o quê? Que protocolos foram ignorados? Houve registros, rastreabilidade, auditoria, relatórios de incidente? A prova aqui não é achismo, é documento, perícia, cadeia de decisões, cultura institucional, porque o laboratório não é palco de improviso.
juízo, e o processo penal não pode ser palco de suposição. E a Constituição Federal, quando prescreve a proteção da vida, da saúde, da dignidade humana e impõe deveres estatais na tutela de bens coletivos, funciona como linha de contenção. Ela exige que ciência e Estado caminhem com responsabilidade, nem pânico irracional, nem liberdade sem freio. É o equilíbrio entre progresso e proteção. A conclusão é direta. Em biossegurança, não existe erro pequeno quando o risco é grande. A ciência pode salvar o mundo, mas sem freios também pode assustá-lo. O laboratório é lugar de esperança, sim, mas é também lugar onde disciplina é ética, protocolo é humanidade e cautela é civilização. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, siga este perfil e compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque a frase final é simples e ela não perdoa distrações. O perigo não avisa, mas a negligência sempre deixa rastro, e quando esse rastro é biológico, ele não fica preso no laboratório. Ele atravessa portas, cidades e fronteiras. Não espere o alarme tocar para entender o valor da prevenção. Muito obrigado.